Vina ou retorno? Eu fiz questão de gravar esse vídeo antes mesmo de qualquer definição se Vina de fato vem para o Ceará, retorna para o Alvinegro, ou se a diretoria vai desistir da contratação de um dos mais emblemáticos jogadores da história recente do Ceará. Primeiro, porque Vina gera sempre muita discussão. E segundo, para eu ter pelo menos uma visão mais distante desse assunto que sempre gera muita polêmica, divide opiniões. A gente vai falar no vídeo de hoje. Eu espero que você goste aqui do vídeo, do meu conteúdo. Se você curte o meu trabalho aqui no YouTube, já deixa aquele joinha, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o seu comentário. Quero saber também de qual lado você está, se é a favor ou se você é contra a vinda do Vina, a volta do Vina para o Ceará. O camisa 29, o Vina é tão emblemático, é tão marcante que a camisa 29, que não é a 10, não é a 8, não é a 7, não é a 11, é a 29, ela ganha um significado com Vina. E o nome do Vina volta à tona. Eu imaginava, inclusive, que essa novela já tivesse um desfecho. O Ceará sempre, nessa diretoria, sempre foi muito firme em dizer que não tinha intenção de contratar Vina, reconhecia a importância do Vina, mas tinha um discurso muito bem ensaiado, dizer que o perfil talvez não se encaixasse, uma questão financeira que precisa ser levada em consideração também, não estava dentro da realidade atual do clube. Enfim, o Ceará não olhava com simpatia, não era a prioridade do Ceará, mas resultado no futebol dita tudo, exatamente. Os últimos resultados do Ceará fizeram com que houvesse uma pressão a ponto de a alta cúpula do departamento de futebol reunir a imprensa para dar explicações, para falar que não estava parado. O Haroldo e o Lucas ontem em Porangabuçu, se você está assistindo a esse vídeo em qualquer momento aí do ano de 2025, na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, o Ceará reuniu a imprensa, a alta cúpula do departamento de futebol, para dar algumas explicações diante dos últimos resultados e toda a pressão criada, porque o Ceará vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas seguidas na condição de mandante. O time estagnou ali na 12ª posição com 18 pontos e a pressão veio, a necessidade de contratar, ela ficou maior e isso o torcedor pensa logo em quem? Vina. Primeiro porque é um jogador emblemático, é um jogador que tem, depois de Sérgio Alves, Magno Alves, Mota, dessa rapaziada, é certamente o maior ídolo do Ceará. Vina fez um campeonato absurdo em 2020, a ponto de o campeonato que fez o Vina o levar para a seleção do Campeonato Brasileiro. O Vina fez uma Série A incrível com a camisa do Ceará, foram 59 jogos, os números são realmente impressionantes, foram 59 jogos em 2020, 23 gols e 19 assistências. Os números foram impressionantes, um bom campeonato que fez o Ceará, e o Vina indo, né, para a seleção do campeonato. Em 2023 o Vina sai do Ceará, né? O Vina deixa o Ceará e é incrível, né? Porque são momentos bem diferentes. Em 2020 o Vina todo esse destaque, como eu falei, e em 2022 para 2023 ele cai com o Ceará e deixa o Ceará. E eu lembro bem que a despedida do Vina foi lá no estádio Presidente Vargas. Ele sai de campo vaiado no jogo contra o Maracanã, é substituído ainda no primeiro tempo, mas o que fica é um Vina que tem uma identificação enorme com a torcida do Ceará, um jogador que decide clássicos, e isso conta muito. Ele faz gols contra o Fortaleza, ele provoca o arquirrival e ele faz o campeonato que fez em 2020, e então a maioria da torcida do Ceará tem essa visão, essa imagem mais positiva do Vina, né? O Prime, o Vina Prime, que é o de 2020, ninguém lembra muito como foi a saída do Vina naquele momento em que o Ceará passava por um turbilhão, por uma reformulação, até inclusive numa nova realidade
de investimento. O Vina foi um daqueles que tiveram que sair, porque o Ceará estava de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, era uma outra realidade. Vina não se enquadrava dentro de uma razoabilidade financeira em que o Ceará, naquele instante, estava inserido. E aí, E o Vina sempre também se colocou como um torcedor do Ceará, como alguém que se identificou rapidamente com o clube, e é muito natural que isso tenha acontecido. Antes de chegar ao Ceará em 2020, o Vina já tinha passado por 12 clubes. O grande momento do Vina e o grande momento do Ceará no Campeonato Brasileiro é com o Vina, mas o grande momento do Vina é, sem sombra de dúvidas, no Ceará. Não é nos 3 times mais importantes do Paraná, ele é cria do Paraná. Não é no Bahia, que ele faz, aliás, um bom trabalho no Bahia. Não é no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Tupi, em tantos outros times. São 12 times até Vina chegar à equipe do Ceará e fazer o campeonato que fez, que eu acabei citando agora há pouco. E essa ligação, aí a gente não tem como colocar em números, né? Empatia, sabe? Essa relação de ídolo, essa construção de uma imagem, a gente não tem como colocar em números. Às vezes nem é o melhor jogador, às vezes nem é o jogador que decide, nem é. Às vezes carisma, a gente tem dificuldade de explicar como é que se constrói essa conexão entre a massa e o jogador. E, inegavelmente, você pode ter vários argumentos para justificar a volta do Vina ou para rechaçar essa contratação, mas inegavelmente é um jogador identificado e um jogador que tem uma relação com a torcida. Vina talvez, dentro do Ceará, talvez o Ceará nesse instante esteja considerando a contratação do Vina. Mas se você perguntar para a maioria dos torcedores do Ceará, a grande maioria vai dizer que, assim, sem pensar muito, que aprova a volta do Vina. O que a gente precisa entender também, que além dessa relação, que repito, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue colocar números nessa relação entre torcida e jogador, a gente precisa entender que Vina vai fazer parte de um time de futebol, de um esporte que é coletivo. Ele se encaixa na necessidade, ele se encaixa no esquema tático do técnico Léo Condé, ele pode ser importante para que o Ceará volte a jogar bem, que volte a ter opções, porque o grande problema, e aí a gente chega a esse momento, o nome do Vina volta à tona, o nome do Vina é lembrado de novo, porque a gente sabe que o Ceará tem um time na conta do chá, bem treinado. Eu sempre faço essa ressalva. É um time bem treinado, um time bem ajustado, só que falta peça. E essa peça pode ser uma peça que aumente, que eleve, ou pelo menos que dê ao Léo Condé outras possibilidades, que ele eleve o patamar técnico da equipe, mas que pelo menos dê outras alternativas, porque o Vina já jogou inclusive no próprio Ceará, de um falso 9, mas dê ao Léo Condé outras alternativas, que ele olhe para o banco de reservas e enxergue outras opções para pelo menos manter o nível técnico da equipe, que o Ceará não está conseguindo com jogadores que hoje são suplentes. O Ceará tem 11 bons jogadores, 12, 13 assim, na boa vontade, tá? Mas os jogadores para decidir o Ceará não tem. O Ceará tem essa carência, tá? Aí o torcedor já faz a ligação direta, eu entendo perfeitamente, é muito natural que isso aconteça. Porra, só tem Lucas Mugni, o coitado do Mugni não consegue completar um jogo inteiro, quem é que pode ali ocupar aquele espaço? Vina. É muito natural que o torcedor do Ceará faça essa conexão. É muito natural, repito. E falando sobre a volta de Vina, o que é que ele poderia acrescentar tecnicamente, eu tenho uma opinião, mas eu preciso fazer um preâmbulo para justificar a minha opinião, tá? A gente não acompanha, eu falo isso inclusive me referindo a você que está me vendo, a gente não acompanha Vina pelo menos nos 2 últimos anos. Deixa eu pegar aqui uma cola. Sabe quantos jogos Vina fez no mundo árabe? No primeiro ano, na primeira temporada 23-24, 22 jogos. E nessa última, 24-25, 19. São 41 jogos. Lá em 2020, sabe quantos jogos Vina fez pelo Ceará? 59 jogos. Então, assim, é uma outra realidade, é de fato um outro mundo, o nível de enfrentamento é totalmente diferente, e eu sei que a memória afetiva, ela te leva para um caminho de
nem discutir a volta do Vina, e se a gente for por esse caminho, de fato a gente vai para uma conclusão muito fácil, dizer, pô, o Vina, o que jogou aqui, jogou pra caramba, em 2020 é esse Vina mesmo, ele pode ajudar com os caras que tem aí, prefiro muito mais Vina. É fácil pensar dessa maneira. Os 2 últimos anos, a gente não tem a menor noção do que foi Vina no mundo árabe. A gente não assistiu, eu pelo menos não assisti a nenhum jogo todo do Vina para ter real dimensão do que é Vina hoje e de como esse cara que tem que chegar e resolver logo, como é que esse cara vai estar, em que nível esse cara vai estar. A memória nos leva para dizer, ó, contratação, perfeito, vai lá e resolve a parada. Porque o prejuízo vai ser muito maior com o rebaixamento. A informação trazida também pelos colegas de imprensa, pelo Horácio, inclusive, que o Vina havia aceitado uma readequação salarial, redução de 50%. A gente não sabe, inclusive, se o Ceará fez proposta para o Vina imaginar essa redução de 50%. O fato é que o Vina está muito afim de voltar para o Ceará, onde ele esteve no seu melhor momento, no seu ápice na carreira, e repito, ele já tinha passado por 12 equipes, mas foi no Ceará onde ele encontrou o seu melhor futebol, e o Ceará precisa de um jogador com esse perfil de Vina. Para fechar, se o Ceará tiver condição de pagar, porque acho que responsabilidade financeira tem que estar também sempre muito presente nas suas decisões, para você não ir baseado numa emoção, no calor da emoção. Se o Ceará tiver condição de cumprir com suas obrigações com o Vina, traz o Vina. Se o Vina não tiver nenhum problema, e eu aparentemente não tenho nenhum problema físico, clínico, enfim, algo do tipo para rapidamente se readaptar ao futebol brasileiro, eu acho que é um casamento que tem tudo para dar certo. Eu, nesse momento, pensaria com muito carinho na volta do Vina, mas esse é um vídeo de troca. Quero saber também a sua opinião. O que é que você acha? Traria ou não? Até a gravação desse vídeo, não tem uma definição sobre essa negociação. Mas as informações que a gente tem é que o Ceará já enxerga com muito carinho a volta de Vina a Porangabuçu. Se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações, aquele lariado de sempre. A gente se vê e será em breve.